Olá pessoal, bom dia. Professor Fernando aqui. Vamos dar início à nossa aula de educação física da semana, tá? Para nossa aula de hoje, nós vamos dar o pontapé inicial, começar o nosso conteúdo, o nosso principal conteúdo do terceiro bimestre. No caso, o conteúdo que vai ser cobrado na avaliação de vocês, o conteúdo que nós vamos trabalhar a fundo nesse bimestre, tá? Então eu peço que todo mundo preste bastante atenção na nossa aula de hoje. Vamos aqui. O nosso conteúdo do terceiro bimestre, nós vamos trabalhar a obesidade, tá? Nós vamos trabalhar esse tema, esse assunto que é muito importante, muito discutido e muito atual também dentro da nossa sociedade, tá? A obesidade ela é uma doença crônica, grave e que merece muita atenção, principalmente porque ela está ligada, ela tem relação com vários outros tipos de doença. No caso, dentro da obesidade, nós podemos encontrar outras doenças, nós podemos encontrar outras anomalias que ocorrem por conta da obesidade, tá? Atualmente, de acordo com a Organização das Nações Unidas, eles fizeram uma pesquisa, né, agora em 2019, e eles constataram que 338 milhões de crianças em idade escolar e adolescentes estão com sobrepeso. Então, olha só, 338 milhões de crianças e adolescentes, eles têm sobrepeso, tá? E 672 milhões de adultos são obesos. Então, vocês tiram por aí que a obesidade ela está muito presente dentro da nossa sociedade e está só se agravando cada vez mais dentro do nosso mundo moderno de hoje, tá? E o que é a obesidade? Como eu falei, né, a obesidade é uma doença crônica grave que tem como principal característica o acúmulo exagerado de gordura no nosso corpo, tá? Que compromete a saúde do indivíduo. E esse acúmulo de gordura ele é resultado do consumo excessivo de calorias de alimentos gordurosos, tá? De uma falta de uma alimentação saudável e também a falta de exercício físico. Então é basicamente a junção de uma pessoa que tem uma má alimentação com uma vida sedentária, acaba ocasionando a obesidade, tá? Apesar desse fator, né, desse estilo de vida sedentário, ele ser o principal causador da obesidade hoje, é importante a gente falar e considerar que existem outros fatores que podem levar à obesidade. É tanto que ela é considerada uma doença de etiologia multifatorial. O que quer dizer uma doença de etiologia multifatorial? É que ela tem outros fatores, não é somente o sedentarismo e a má alimentação que causam a obesidade. Outros fatores também levam à obesidade, como aqui no slide vem falar, de fatores biológicos, históricos, socioeconômicos, psicossociais e culturais, tá? Curiosidade aqui, uma dica, apesar de a obesidade estar relacionada com o aumento de peso, é fundamental entendermos que o aumento de peso nem sempre significa um excesso de gordura corporal, tá? Muitas vezes, principalmente nos atletas, a gente encontra um peso muito elevado porque esses atletas têm uma massa muscular muito elevada. Músculo também pesa, às vezes muito mais do que a gordura. Então, nem sempre tá com um número alto na balança significa que a pessoa está obesa. Significa que está com excesso de gordura no corpo. A musculatura também tem fator fundamental dentro do peso corporal, tá? Riscos da obesidade. A obesidade pode desencadear uma série de complicações importantes na saúde dos indivíduos. Qual seria? Ela está relacionada com o aumento de problemas que afetam o sistema cardiovascular. O coração é atingido diretamente pela obesidade. Acidente vascular cerebral,
no nosso mais popular conhecido como AVC, infarto agudo do miocárdio, o coração pifa, deixa de funcionar literalmente, e quadros de hipertensão, tá? Pressão alta. A obesidade também está relacionada diretamente com diabetes de nível 2, tá? Com o desenvolvimento de problemas ósseos também, como osteoartrite, que é um problemazinho de saúde nos ossos, onde há um desgaste da cartilagem articular dos ossos. Então a cartilagem do osso, pelo excesso de peso, pelo peso corporal, ela vai se desgastando, porque os ossos eles acabam ficando frágeis, tendo que carregar tanto peso, e a cartilagem do osso ele vai se desgastando, tá? A obesidade também ela acarreta alguns tipos de câncer, tá? Como câncer do reto, da próstata e da mama. Esses 3 tipos de câncer eles apresentam uma relação com a obesidade. Alguns indivíduos que são obesos, eles acabam também tendo apneia do sono. O que é uma apneia do sono? A apneia do sono é quando o indivíduo ele está dormindo e ele tem, vamos dizer assim, umas paradas respiratórias. Eles param de respirar por um curto período de tempo. É como se faltasse o ar para eles enquanto eles dormem, tá? E a obesidade está relacionada com o desenvolvimento de cálculo biliar, o nosso mais conhecido cálculo renal, né? As pedrinhas aí que dá nos nossos rins e na vesícula também, tá? Passando aqui, só um segundo. Passou. Outra curiosidade, tá? De acordo com o Ministério da Saúde, olha só isso, mais de 80 mil mortes ocorridas no país poderiam ser evitadas se os pacientes não fossem obesos. Então, mais de 80 mil pessoas poderiam não ter morrido, né? Se não fosse a obesidade, se elas tivessem um peso ideal, tá? E como a gente calcula, como é que a gente sabe se a gente está acima do peso, se a gente não está acima do peso, se o nosso peso é ideal. A gente calcula o nosso peso a partir do IMC, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é o índice de massa corporal, tá? Através do cálculo do IMC, a gente vai ter um número, um resultado, que vai dizer se a gente está abaixo do peso, com o peso ideal, com sobrepeso, com obesidade 1, obesidade 2, e até mesmo obesidade mórbida. Como é que esse cálculo é feito? A gente pega o peso do indivíduo e divide pela altura ao quadrado, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, vou fazer aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui, olha, bem rapidinho. A calculadora aqui, olha. Vou fazer o meu IMC, tá? Para vocês verem. A altura ao quadrado, primeiro, tá? Eu tenho 1,66 m. Ao quadrado é o quê? É vezes ele mesmo, né? Então, 1,66 vezes 1,66, que deu igual a 2,75. Guarda esse número aí, 2,75. Vou pegar o meu peso, eu estou pesando 59, dividido por 2,75. Foi isso, né? Vai dar igual a 21,4. Então, o meu IMC, o meu índice de massa corporal é 21,4, tá? Aí é onde entra o próximo detalhe aqui. Vixe, voltou para o começo, peraí. É onde entra o detalhe. Nós temos uma tabela, tá? Que indica o número do seu IMC e e em qual classificação você está. Se você tiver, se o seu resultado der abaixo de 18,5, você está abaixo do peso.
Se der entre 18,5 e 24,9, você está com peso normal. Vocês veem que eu estou aqui, ó, nessa classe de peso normal, né? Se der assim, entre 25 e 29,9, você está com sobrepeso. Se der de obesidade, se der 30 a 34,9, obesidade grau 1. 35 a 39,9, obesidade grau 2. E maior do que ou igual a 40, obesidade grau 3 ou obesidade mórbida, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem até calcular o IMC de vocês aí e ver em qual classe vocês estão, tá? Só lembrando aí, a altura ao quadrado, vocês multiplicam a altura de vocês por ela mesma e dividem pelo peso, tá? Como eu fiz aqui. Só uma observação, né? Vale salientar que, apesar de ser amplamente utilizado, o IMC possui algumas limitações, por não estar totalmente correlacionado à quantidade de gordura corporal, tá? É como eu disse, muitas vezes a pessoa vai lá, coloca o peso dela, vamos dizer que o peso dela seja de 90 quilos, mas essa pessoa é um atleta, né? Aqueles fisiculturistas que tem muito peso, o peso está muito acumulado na musculatura. Então o peso dele não é de gordura, é de musculatura, tá? Então o IMC ele não faz essa diferença se é peso de músculo ou peso de gordura. Mas no nosso caso é mais fácil de detectar pelo fato de nós não sermos atletas, né? Isso serve mais para os atletas, tá? Que tem tem uma quantidade de massa magra, de massa muscular muito alta, tá? Tratamento da obesidade. O tratamento da obesidade ele é um tratamento individual, tá? Cada pessoa ela tem um tratamento individual e específico para ela, tá? Justamente porque o profissional, desse caso o nutricionista, ele vai avaliar primeiro o que levou aquela pessoa a ficar obesa para poder começar o tratamento dela, tá? Em alguns casos é necessário medicamento e até mesmo cirurgias bariátricas para poder essas pessoas conseguirem retornar a um peso normal, tá? Dicas para evitar o ganho de peso, tá? Algumas dicas bem rápidas e importantes. Realizar de 5 a 6 refeições diárias e não pular refeições. Ter horários fixos para comer e evitar estar beliscando entre as refeições. Prefira sempre alimentos saudáveis, sempre inserindo em suas refeições verduras, legumes e frutas. Evite alimentos ricos em gorduras e açúcares, bem como alimentos industrializados. Não faça dietas restritivas, pois podem levar a quadros de compulsão alimentar, tá? Beber muita água é muito importante, tá? É recomendado que a gente tome até 2 litros de água por dia, tá? E praticar atividade física também é importante, é um prego já bastante batido, principalmente nas nossas aulas, né? Mais uma vez salientando a importância da atividade física, principalmente no combate à obesidade, tá? Uma última curiosidade aqui, olha, no dia 11 de outubro é o Dia Mundial da Obesidade e o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Essa data é importante para conscientizarmos a respeito da adoção de hábitos de vida saudáveis. Então, existe o Dia Mundial de Combate à Obesidade, que é para prevenir, para mostrar às pessoas o quanto é importante a gente manter uma vida saudável, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Hoje nós não teremos atividade, a atividade vai ficar para a próxima semana, tá? Repetindo, esse é o nosso conteúdo bimestral do nosso bimestre que será cobrado na avaliação de vocês, tá bom? Então, sim, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar comigo. Então, bom dia para todo mundo, uma boa semana e até semana que vem.